vai ser o módulo 1, né, desse workshop sobre transfer pricing. Mais do que sobre transfer pricing, na verdade, a ideia é falar sobre os impactos da possível entrada do Brasil na OCDE, sobre as regras de preço de transferência que tendem a mudar. Leonardo, meu sócio, Matheus também. A gente tem a honra de convidar o Igor para participar desse workshop com a gente. É realmente um prazer receber o Igor aqui. O Léo vai poder falar um pouquinho melhor sobre o currículo do Igor. Mas antes da gente entrar, então, nessas questões mais técnicas, eu queria falar um pouquinho sobre o nosso escritório, que tem pouco tempo ainda de início, né, de fundação. A gente começou há cerca de 4, 5 meses atrás. Matheus e eu já trabalhávamos juntos há 2 anos, no nosso escritório anterior. E Léo e Matheus já se conheciam de experiências internacionais, os dois fizeram Georgetown, eles se conheceram mais ou menos nessa época. Depois, Léo passou para um escritório onde Matheus já tinha passado. Enfim, as nossas carreiras profissionais se cruzaram aí ao longo desses 20 anos, pelo menos. E aí a gente resolveu, então, há 4 meses, unir os esforços para iniciar as atividades aqui no Boeni Castro. E o que a gente pensou, né, desse escritório, que a gente queria que fosse um escritório novo. Eu estava até comentando com o Thiago que é difícil a gente inovar no mercado jurídico, que é um mercado super tradicional, mas a gente partiu da premissa que a gente queria fazer só tributário, porque fazer só tributário já é fazer muita coisa. Então, hoje em dia, a gente consegue atuar em planejamento, contencioso, investimentos internacionais, aí, tributário internacional, wealth planning, e também na parte que a gente costuma chamar de academy, que nada mais são do que esses encontros que a gente faz pela manhã. E nesses encontros pela manhã a gente aborda temas tributários de forma mais técnica, é acadêmico mesmo. E a gente, além disso, tem alguns encontros à noite, que a gente chama de Tax and Wine, onde a gente senta de uma forma mais descontraída para conversar sobre temas mais atuais. Aí é um bate-papo mesmo, uma troca de ideias. E vai ser um prazer poder ter vocês aqui com a gente também. Os convites a gente encaminha aí ao longo do tempo. Então, os próximos eventos que a gente tem é justamente esse Tax and Wine no próximo mês de outubro. Em novembro a gente deve repetir. E também em outubro a gente tem o módulo 2 desse workshop. Voltando só um pouquinho para a nossa prática, quando a gente pensou em ser um escritório só de tributário, a gente também pensou em fazer diferente. Porque a gente tem, modéstia à parte, né, um currículo diferenciado. Acho que tanto em termos de experiência, a gente trabalhou em grandes escritórios, o Léo trabalhou em Big Four, trabalhamos fora do Brasil. Temos formação também na parte de contabilidade, então a gente consegue apresentar os trabalhos de forma mais pragmática. Então era sair um pouco daquele mercado mais tradicional de pareceres de 50 páginas e poder apresentar um trabalho que seja mais útil, que seja mais consistente, que tenha mais comunicação com o dia a dia das empresas. Acho que a gente tem sido feliz nesses quase 6 meses aí de caminhada. Os resultados têm aparecido e têm sido muito bons. Acho que os clientes têm ficado felizes com esse novo modelo e a gente está à disposição. A gente também fica à disposição para estabelecer uma comunicação muito aberta com vocês. Tenho uma dúvida, quero trocar uma ideia, quero conversar. Acho que esses eventos que a gente faz é justamente para isso, para a gente criar uma comunicação bacana, aberta, fluida, com vocês, independentemente de serem clientes ou não. Acho que a troca de informações, a velocidade com que as informações rodam hoje é muito grande. Então, não tenho por que a gente não estabelecer esse contato mais direto com as pessoas. Então, da mesma forma, o café da manhã vai ficar aqui, é servido durante todo esse workshop. Eu queria que vocês ficassem super à vontade para levantar, não só para se servir, mas como também para interromper Leonardo e Igor a qualquer momento para fazer pergunta.
Não é para que a gente faça um workshop num formato muito engessado. Acho que acaba sendo muito rico quando a gente troca experiências e troca informações. Então, por mais que os dois estejam aqui falando, por favor, se sintam realmente à vontade para interromper e perguntar na hora que for necessário. Vou passar a palavra para o Léo. Deixa eu ver uma mais reforçar o recado. A gente acha que, de fato, contabilidade é importante para ser contributorista, a atualização é super importante, a gente investe muito do nosso tempo se atualizando, e atendimento que a gente quer fazer diferente, que a gente quer fazer bem feito. Então, no final, manter os dados de contato de todos nós aqui. A gente também divulga esses eventos no nosso LinkedIn, que é o nosso canal principal, mas eu costumo brincar que o nosso serviço a gente vende, mas a gente não vende. Quem quer comprar é o cliente que compra, né? Só precisa ser lembrado e ter uma boa referência, para a gente saber o que a gente faz bem. Então, por isso que a gente investe tanto tempo em eventos, atualização, e vocês fiquem à vontade para nos conhecerem melhor e nos contarem o que para vocês é importante. Aliás, a ideia desse evento veio de um outro que era sobre tratados, e o pessoal falou, a gente quer ouvir um pouco de discussões sociais. Então, fiquem à vontade para falar de eventos, ou até um assunto que para vocês seja valioso dentro de casa, porque a gente gosta do que a gente faz, a gente lê e estuda muito, e não é raro que a gente, estudando algum assunto específico para um cliente ou por interesse próprio, a gente às vezes descobre alguma coisa que ajuda o cliente. Então, repito o que a Fernanda falou, a gente está sempre à disposição. Hoje, Igor, de novo, agradeço o nome do escritório, a sua presença aqui. Igor e Léo vão tocar o assunto, a gente vai estar sempre à disposição. E agora, ou em qualquer momento, fica à vontade de nos procurar. Tá? Agradeço muito, uma feliz pergunta. Vai lá. Bom dia a todos. Obrigado novamente por estarem aqui. Como a gente falou, para nós é um prazer esse que a gente chama de Academy, esses cafés da manhã que a gente chama de Tax and Breakfast, nosso Tax and Wine que é à noite. Nós também temos desenvolvido treinamentos específicos que a gente faz, treinamentos em compra, treinamento para um pequeno grupo de pessoas. Às vezes, tecnicamente, não é em compra, porque são 2, 3 pessoas de outras sociedades e de outras entidades diferentes que vieram para a gente pedindo treinamento, por exemplo, de tributação internacional, tributação na fonte, tributação de tratados, aplicação de remessas para paraísos fiscais e regimes fiscais privilegiados. Então, a gente faz um treinamento customizado, não só para uma empresa específica, mas para um grupo de pessoas. Tem sido super bem aceito no mercado. A gente tem feito isso bastante. Depois eu vou falar aqui que eu e o Igor, a gente desenvolveu um treinamento específico de transfer pricing OCDE, que a gente vai provavelmente no final de novembro começar a ofertar para os interessados, né? Sempre nesse esquema petit comitê, 10, 12, no máximo 15 pessoas, se não perde qualidade de treinamento. Sempre um pessoal que a gente meio que pré-seleciona, pessoas que a gente sabe que vão poder agregar. Não é para estudante, então são pessoas que já estão no mercado de trabalho. Quem quiser treinamento com estudante, vai lá na FIPECAF, sou professor da FIPECAF, tem os cursos lá. Então, isso é importante dizer para você, porque às vezes vocês têm alguma demanda específica, 3, 4 empresas pessoas da mesma empresa, ou 2, 3 amigos de outras empresas que querem esse treinamento, manda para a gente. Eu e o Matheus desenvolvemos esse, que a gente chama esse menu de treinamentos, que está super completo, fazendo inclusive parcerias com algumas empresas de auditoria, de contabilidade que estão nos contratando. Então, eu acho que é importante vocês saberem. Especificamente no tema de hoje, eu e o Igor, a gente definiu que eu vou ficar com a parte, digamos assim, mais legal, e ele vai ficar com a parte mais economics, né? E faz todo sentido, né? O Igor é um dos maiores especialistas, na minha visão, de preço de transferência no Brasil, de preço de transferência OCDE. Para mim, nada de braçada, com experiência em Zurich, com experiência na Alemanha, passou por 3 Big Four, tem uma experiência muito grande, sem perder essa parte de estudar, né? Um cara que eu tive o prazer de trabalhar junto quando a gente estava em empresa de auditoria, fizemos projetos juntos de sucesso, que são até hoje cases lá. Então, agradeço o Igor, porque o Igor que me levou nesses projetos. Então, eu peguei carona e acabei saindo de lá com uma medalhinha no peito, mas que não foi muito por minha causa, foi mais por causa do Igor. Então, aqui eu vou falar a parte mais legal, mas, de novo, sempre de preço de transferência, tá? Aqui não é juridiquês, aqui não é leitura pura de lei, aqui é input. Input que a gente já teve consultas sobre isso. Eu e Igor, junto com o Matheus, tocamos um projeto específico para um cliente norte-americano de preço de transferência, exatamente nesse ponto. Ele está aplicando as regras brasileiras e falou, o pessoal dos Estados Unidos não está gostando, o pessoal dos Estados Unidos falou que não dá certo isso aí. A gente está operando há 2 anos aí, está dando problema, o que a gente faz? Vocês não entraram no OCDE? Como é que está essa conversa? Dá para fazer alguma coisa? Tem um método alternativo? Não dá para fazer alguma coisa
mais focado no que a gente faz aqui, e a gente teve que fazer um estudo disso. E o estudo não é dizer sim ou não, o estudo é dizer como é que eu posso melhorar o máximo possível e como é que eu posso transformar essa linguagem que não se conversa Brasil lá para fora. Para ele receber essa linguagem e falar, eu sei que não conversa, mas eu entendi aonde que não conversa e como eu tenho que melhorar para fins do cálculo global e da cobrança global, que para o Brasil é diferenciado. O ponto principal aqui é que muitos de vocês, acho que vi aqui só 2 de cabeça, não vieram no nosso café da manhã de tratados, né, de acordo de bitributação, que a gente falou um pouquinho do mecanismo da OCDE. Essa palestra não é, né, esse breakfast não é só de OCDE, obviamente, mas acho que é importante falar porque às vezes não está todo mundo na mesma página, tá? Então vou falar rapidamente, só para a gente ficar um pouco em sintonia, tá? Então assim, OCDE, como funciona e próximos passos, tá? Então basicamente é isso que a gente vai tratar aqui. Então OCDE, o pessoal chama de um clube de países ricos e tal, mas enfim, são 36 países, tá? É uma organização, obviamente, voltada para questões econômicas, financeiras, comerciais e sociais, todo mundo sabe disso. Isso aqui é uma coisa relevante, então, são os dados oficiais que a gente tem em relação a... Isso em 2017, isso já aumentou, tá? 62% do PIB mundial, né? 17% da população mundial envolvida, 65%, ou seja, 2/3 dos investimentos estrangeiros diretos estão dentro da OCDE. Então, assim, o poder econômico da OCDE é inquestionável. E desses 36 países, a gente tem alguns países aqui mais próximos da gente, né? A gente gosta de chamar os nossos irmãos portugueses, né, da Europa não tão desenvolvida, eles estão na OCDE. Estônia está na OCDE. Então, assim, tem alguns países na OCDE que são meio que outliers. E como é que funciona? Esse aqui é o soft law, é a parte importante da minha apresentação para vocês. A gente tem, digamos assim, normativos, entre aspas, muito entre aspas, na OCDE, porque são as formas que a OCDE tem de regulamentar as condutas dela perante seus membros. Então, a gente tem os tratados, que basicamente todo mundo sabe, são os acordos internacionais, e obviamente são obrigatórios para as partes que assinam. Tem acordos multilaterais da própria OCDE e acordos bilaterais. Então, você assinou um acordo internacional, não só para fins de direito internacional público, como para fins de direito interno, né, normalmente direito constitucional, você está vinculado ao que você assinou. Então, isso aqui funciona basicamente como o Brasil também. A gente tem os estudos, que são basicamente boas práticas internacionais para o aprimoramento de políticas específicas da OCDE. Então, são estudos feitos por especialistas, por comitês, normalmente, né, especialistas naquele determinado tempo, agrícola, tributária, desenvolvimento social, fazem esses estudos, então são estudos técnicos, que servem para orientar, para dar estatística, para melhorar alguma coisa interna da OCDE. Então, serve como se fosse um serviço de consultoria. A gente tem os peer reviews, que são essas avaliações entre os membros. Isso aqui é importante para o Brasil, porque o Brasil está sofrendo peer review. Então, são os outros estados membros da OCDE fazendo relatórios sobre esse, ou sobre um estado que é membro em algum tema, ou alguém que quer entrar, que é o caso do Brasil. Então, o peer review é basicamente um seu par olhando para você e dizendo o que você está seguindo, o que você não está seguindo. Então, internamente, isso conta muito na OCDE, sobretudo para quem quer entrar. O Brasil está sofrendo peer reviews em todos os flancos, sobretudo tributário. E isso aqui, que é a minha exposição de hoje, que é o soft law, né? Soft law tem muita gente que às vezes não tem um pouco de familiaridade, porque o soft law, de fato, ele vem do pessoal do common law, né? Ele não é uma coisa típica da tradução romano-germânica, mas da anglo-saxã. Então, o soft law é aquilo que tecnicamente não é lei, que a gente chama de hard law, não é aquela lei passada, aprovada no legislativo, mas é uma coisa que tem força normativa. Até que ponto tem essa força normativa? Depende. Depende de qual soft law você está falando, depende de qual país, qual tradição você está falando. Na common law, a soft law tem um poder muito grande. E juridicamente isso é qualificado como costume internacional, para fins de direito internacional. O costume internacional é fonte de direito internacional público. Então, o costume internacional é uma prática reiterada por diversos estados soberanos que, uma vez seguida, sem estar prevista num acordo ou no normativo internacional, serve como se fosse uma boa prática adotada por todos. E esse soft law em direito internacional tem força hierárquica para os países de common law, porque eles aceitam isso como fonte do direito. Para os países de hard law ou de civil law, como é o Brasil, não tem força normativa, mas o costume internacional orienta, sim, o direito internacional público, não o direito tributário. Então, na maioria, não tem caráter vinculante, ainda que produza efeitos concretos. E não há mecanismo de solução de controvérsia, ou seja, o soft law, se violado, eu não tenho para quem reclamar.
Isso vai ser muito importante quando a gente começar a falar dos TIP Guidelines, que vai ser, inclusive, parte do que o Igor vai tangenciar na apresentação dele. Então, se eu estou falando dos guidelines da OCDE de preço de transferência, eu estou falando de soft law. Aí, se eu violar, tecnicamente, do ponto de vista jurídico, você não vai para a corte de Haia reclamar isso. Não existe essa possibilidade jurídica. Mas o fato de não existir essa possibilidade jurídica não significa que não tenha retaliações dos países que seguem o TIP Guidelines e que você não está seguindo. Então, é uma questão diplomática versus jurídica estrita. Pessoal, e se eu estiver falando rápido, alguém não estiver entendendo alguma coisa, por favor, levantem a mão e questionem sem o menor problema ou comentem alguma coisa, tá? Fiquem à vontade. Processo decisório. Isso aqui é importante porque o Brasil pediu, né, fez o pedido de ingresso oficial. Então, você tem um conselho da OCDE, que é quem efetivamente manda, e você tem os comitês, que fazem recomendações, estudos, análises. O comitê da OCDE é como se fosse uma pessoa que alimenta, né, um órgão que alimenta o Conselho da OCDE para tomar efetivamente as decisões, sobretudo pelo secretário-geral da OCDE. E aí esses atos tomados ou pelo Conselho ou pelo Comitê, eles viram normativos, decisões, declarações ou recomendações, que são basicamente as fontes de direito, entre aspas, da OCDE. Você tem as decisões, instrumentos juridicamente vinculantes para todos os membros. Então, se tem uma decisão da OCDE de determinado tema agrícola, todos os países da OCDE têm que seguir. Tem uma decisão da OCDE em termo tributário, é um pouco mais raro, mas quando tem, sobretudo algumas coisas mais de política fiscal, de orientação, que não deve fazer isso, não deve, muito mais numa negativa, todo mundo tem que seguir, para os membros. Então, se o Brasil entrar, as decisões da OCDE, o Brasil tem que seguir. Tem várias decisões da OCDE fora do direito tributário que o Brasil não segue, que o Brasil tem que se adaptar, que são vinculantes, como se fossem normas. Tem as declarações, que são princípios gerais e metas de longo prazo, né, compromissos políticos, que umas declarações que o país que está na OCDE tem que fazer isso, isso, isso em tanto tempo. São basicamente metas a serem seguidas. E recomendações, né, que não são juridicamente vinculantes, mas são a vontade política dos países membros e tem sido do tipo de compromisso não vinculante. É um compromisso não vinculante, mas estatisticamente é um ato que mais passa na OCDE. Ou seja, a OCDE raramente tem decisões de direito tributário, algumas declarações, mas muitas recomendações. Então, apesar de não ser um compromisso vinculante, é o dia a dia da OCDE. A OCDE, entre aspas, legisla no direito tributário através das recomendações. O fato de não ser vinculante não significa que os países não seguem. De novo, não é obrigado a seguir, mas é aquela coisa, é uma política de boa vizinhança. Se você não seguir, talvez você tenha um problema com a OCDE. Então o Brasil tem que começar a seguir obrigatoriamente isso aqui e, sobretudo, começar a analisar as recomendações, que são diversas, e que o Brasil, obviamente, até por não ser membro, isso não é uma crítica, não ser membro, não segue. Não sou membro, não tenho que seguir. E aí aqui é uma estatística interessante, tá? Da aderência do Brasil. Então o Brasil pediu para entrar no OCDE, hoje é OCDE, hoje é 2018, tá? 252 instrumentos até hoje, tá? Não só de direito tributário, tá? E a maioria, como vocês podem ver, 176 são recomendações. As decisões vinculantes, 25, ou seja, 10%, é muito pouco. Então, realmente, a grande maioria está nas recomendações. Aí você tem os acordos internacionais, arranjos, declarações, enfim. Como é que... Esse é o OCDE total. Muito. Em termos de tributário, eu diria que talvez 10% disso aqui, talvez 25 atos. E dos 25 atos, talvez metade, um pouco menos, um terço. Porque você tem no tributário, você tem algumas questões, sobretudo com a European Court of Justice, né, com a Corte Europeia de Justiça, que a OCDE tem acabado tentando puxar para ela. Porque lembra que tem o bloco da União Europeia, que tem muita força. Então a OCDE tem países que não são da União Europeia, como Estados Unidos, Japão, China. E esses caras têm que tentar puxar um pouco mais de protagonismo. Então, tudo que é decidido na Corte Europeia de Justiça em relação a tributo direto, indireto, não interessa, a OCDE às vezes tenta puxar um pouco para ela e emite alguns atos para mim que fala, olha, vocês na União Europeia disseram isso, mas a gente na OCDE não necessariamente concorda ou acha que tem que mudar um pouco aqui, tá? Então, sobretudo, como tem muitos casos da Corte Europeia de Justiça, a OCDE tem tomado um pouco mais de protagonismo para puxar, sobretudo, China, Japão, Estados Unidos e Canadá. E aqui a gente tem como o Brasil está se posicionando em relação aos instrumentos, né? Aqui, o último acesso, nessa parte aqui, foi em 2019, está bem recente. Então, desses 252, que em 2019 aumentou 2 ou 3,
a gente tem basicamente 30% dos atos que o Brasil já aderiu, 77%. Ou seja, 70%, mais de 2/3, o Brasil ou solicitou adesão ou ainda não aderiu. Ou seja, tem um longo caminho ainda pela frente para o Brasil ser considerado um candidato atraente para a OCDE. E por que a gente está dizendo isso? Porque a gente vai falar das mudanças de preço de transferência da OCDE e o impacto no Brasil, mas não adianta a gente falar isso se a gente acha que isso vai demorar 1 ano, tem um impacto. 2 anos, tem um impacto. 5 anos, tem outro impacto. Não necessariamente é bom e ruim. Se fosse 1 ano, estava todo mundo desesperado. Tem que arrumar a casa para ontem. Agora, se a gente está falando um prazo talvez de 5 anos, talvez seja bom discutir em 5 anos. 5 anos é um prazo que a gente tem no Brasil de decadência e prescrição em relação a tributos. 5 anos é um prazo que a gente tem num business plan razoável para você fazer metas e mudar alguns procedimentos dentro do grupo, porque é um grupo internacional, não é uma coisa que em 1 ano é aprovado, tem conselho de administração, tem a questão se você está na América Latina, se você está na Europa, enfim. Então, quando a gente começa a falar isso, e a gente vai falar mais ou menos desse prazo, que é um prazo um pouco mais longo, porque o Brasil está muito no começo, talvez seja favorável a gente estar discutindo agora isso. E isso, para terminar realmente a exposição dessa parte da OCDE, a gente na primeira, e se vocês quiserem depois até mando o slide completo para quem tiver interesse, eu fiz uma apresentação de OCDE um pouco mais robusta quando a gente falou de tratados, só que esse é o último slide do caminho, né? A gente já fez o caminho que o Brasil pleiteou em 2017, assim vai, e hoje a gente tem esse caminho final aqui. Hoje a gente não sabe o que são os próximos passos, todos esses caminhos aqui que o Brasil tem que seguir. Quando a OCDE vai aceitar o pedido de acessão, não é de adesão, é o contrato de acessão do Brasil, que é um contrato formal, internacional, depois que o peer review dá uma olhada, fala que o Brasil está ok, vê que o Brasil está engajando, e aí você assina um contrato internacional com a OCDE, que é um contrato que chama de contrato de acessão. Quando a OCDE vai aceitar esse pedido? Não se sabe ainda, não aconteceu. Depois que ela aceitar, ela tem que fazer um roadmap, um roteiro para a acessão, que é, assinei um contrato como se fosse um MOU, um memorando de entendimentos. Assinei esse contrato com você, agora você tem que fazer isso aqui. Aí o Brasil tem que começar a fazer esse roadmap, a cumprir esse roadmap. Depois que o Brasil cumprir o roadmap, vai apresentar um memorial com avaliação sobre o roadmap, dizendo, olha, isso aqui eu posso seguir, isso aqui no Brasil não dá certo por questão legislativa, não dá certo por questão socioeconômica, não dá certo por questão política. Depois tem o exame da legislação política, da legislação e das políticas, aliás, pelos comitês de Estado do roadmap. O roadmap vai ter alguns comitês, agrícola, social, econômico, tributário, e cada um desses comitês vai opinar sobre o que o Brasil disse que pode ou não pode seguir. Uma coisa fala, você tem que fazer tal coisa, você não faz, volta para mim e fala, não, isso aqui você pode fazer. Eu sou do comitê tributário, isso aqui você pode fazer. Mudar a legislação de preço de transferência? Por que você não pode? Ah, porque eu sempre fiz... Não, mas você pode mudar. É uma canetada na lei, não é? Precisa de lei complementar? Não. Então por que você não muda? Então devolve para o Brasil. Aí depois disso você tem a assinatura da acordo de acessão, que é o contrato, ó, fiz o MOU, você fez todas as providências do roadmap, devolveu para mim, eu aprovei, vamos assinar esse contrato internacional. Contrato de acessão, você está entrando na OCDE. O Congresso brasileiro tem que aprovar, porque é um ato internacional, um contrato internacional, tem que ter o processo legislativo. O Executivo não pode vincular o Brasil sem o Legislativo fazer aprovação. Então tem que ir para o Congresso. O Congresso tem que passar um decreto legislativo aprovando isso, que nem acontece com o acordo de bitributação. E depois tem a ratificação e promulgação do acordo pelo presidente da República com um decreto presidencial. Uma vez publicado na Diário Oficial, ele está vigente e eficaz no Brasil. Esse caminho aqui demora. E o pessoal me pergunta, né? Na primeira palestra que a gente teve aqui de tratados, o pessoal chamou no canto e falou assim, quanto você acha, assim, pela sua experiência? Só pela minha experiência, eu não posso responder, porque a gente nunca fez nenhum pleito na OCDE. Então é muito complicado responder isso. Agora, conhecendo o histórico do Brasil, que o tratado com o Paraguai foi assinado e está 13 anos para ser aprovado, e o tratado com a Rússia demorou 9 anos para ser aprovado, depois de assinado, um tratado bilateral, eu vou chutar um número aqui, em menos de 5 anos isso não sai. Ah, Leonardo, se sair em 4 anos eu posso te ligar? Pode. Você me contrata, a gente faz um planejamento tributário legal, não tem problema. Mas eu acho que demora mais ou menos uns 5 anos. Lembra que só essa questão aqui do Congresso, isso, assinatura internacional, aprovação no Congresso aqui, em média, pelo menos são 2 anos. Eu acho que isso aqui demora pelo menos uns 3 anos. Então, estamos falando de uns 5 anos. De novo, é bom ou ruim? Para mim é bom. Ter mais tempo para a gente se planejar numa coisa que a gente estuda, que a gente trabalha com o OCDE, que quando eu trabalhei
em Nova York, a gente fazia OCDE em direito tributário, a gente não fazia direito internacional brasileiro. Os Estados Unidos não quer saber o que o Brasil faz. Na Alemanha e na Suíça é idem. Então, quando a gente pega essa experiência internacional e a gente vai estudando essa daqui, a gente vai ajudando a desenvolver, vai vendo, putz, o Brasil pode melhorar aqui, oportunidades. Né? Então, eu acho ótimo que demore 3 a 5 anos. Se demorasse um ano só, eu acho que seria até leviano da nossa parte achar que a gente já está preparado. Tudo bem até aqui, OCDE, pessoal? Agora, a gente vai entrar nessa questão da soft law, que é uma questão importante dos TP Guidelines. Ou seja, como vocês devem saber, a OCDE tem os TP Guidelines, né, o Transfer Pricing Guidelines, que basicamente são a grande pedra de toque de preço de transferência na OCDE. A questão é, Guidelines são recomendações, Guidelines não são lei. Primeiro que não tem uma lei supranacional, não existe uma lei válida para todo mundo, não existe um código tributário da OCDE, isso não existe, até que juridicamente isso é inválido. Cada Estado soberano tem a sua prerrogativa e vai editar suas próprias leis, mas para fins internacionais, muita gente às vezes confunde, acha que o TP Guidelines, por ser citado, inclusive nos acordos de tributação que os países da OCDE celebram, que esse TP Guidelines é um acordo, faz parte de um acordo internacional. Não é um acordo internacional, nem multilateral, nem bilateral. Bilateral pode ter menções, mas não existe um acordo, não tem status de acordo. Portanto, ele é zero vinculante. Só que ele tem uma importância. Então, aqui é uma definição soft law em inglês, da própria OCDE, mas dizendo que não é legalmente vinculante, são requisitos mínimos, mas consistentes de implementação. Ou seja, a OCDE diz, eu sei que não é vinculante, eu sei que são requisitos mínimos, não são máximos, então idealmente você tem que cobrir mais ou menos isso, só que a sua aplicação e implementação consistente prova, e para fins de direito internacional, não tributário, mas direito internacional público, a Convenção de Viena traz a boa-fé e traz o pacta sunt servanda. Ou seja, o contrato é lei entre as partes. Isso não é um contrato, é uma recomendação, mas a boa-fé está na Convenção de Viena. É norma internacional. Então, quando eu falo que eu tenho um guideline, que eu quero requisitos mínimos e que eu espero que todo mundo implemente, isso parte da boa-fé dos estados que são membros, sobretudo, da OCDE. Então, tem sim um quê de vinculação. Não gigantesco, como se fosse uma norma interna, mas não é simplesmente um estudo de um parecerista que botou e segue isso. É muito mais, é uma recomendação da OCDE. Então, o soft law pode ser definido um conjunto de normas, né, estándares normativos. No Brasil, a gente não tem standard, tá? Standard é direito de common law, mas de categoria residual, cujo escopo é criar vinculações exortatórias em oposição às vinculações obrigatórias. Ou seja, cumprimento baseado na autonomia da vontade e na boa-fé, típica de acordos convencionados, cuja raiz é um mútuo consentimento. Ou seja, as recomendações da OCDE, os guidelines, eles são soft law, isso é inquestionável. A questão é, para a OCDE, para os membros da OCDE, qual a força desse soft law? E para o Brasil, que não é membro da OCDE, qual que é a força desse soft law? Porque se a gente for virar membro, a gente tem que saber se muda ou não muda esse patamar de soft law dos TP Guidelines. Continua a mesma coisa do que é hoje? Melhora? Piora? E aí, quando a gente vai falar de soft law, para TP, isso aqui é específico dos guidelines, tá? Agora eu já estou especificamente falando dos TP Guidelines da OCDE. A legislação de alguns países inclui expressamente os TP Guidelines, normalmente mencionando que devem ser considerados quando normas domésticas de preço de transferência, ou seja, usam para fins interpretativos, mas na lei. Tem lei de país que publica a lei de preço de transferência e diz os TP Guidelines fazem parte da norma de preço de transferência do país. Os TP Guidelines serão interpretados como um ato na interpretação dessa norma legal. Então, tem países que passam o TP Guidelines como lei. Não é a maioria, a grande maioria passa como atos administrativos internos, circulares ou portarias, emitidos pelas autoridades fiscais, que geralmente são vinculantes somente para a própria administração e não para os contribuintes. Ah, como assim? Se fosse instituição normativa, no Brasil seria obrigatório para os contribuintes. Sim, não é o caso. É como se fosse um ato declaratório interno da Receita Federal deles, ou uma portaria ou uma circular. É a orientação da própria Receita Federal para que a própria Receita Federal desses países interprete ou faça fiscalizações e cálculos de preço de transferência utilizando a metodologia e os standards dos guidelines. Mas não é uma instrução normativa que vincula o contribuinte. Então é diferente, é um ato normativo da autoridade e não vinculativo ou vinculante para o contribuinte, na maioria dos países europeus. E, na outra parte, eu diria que é mais ou menos uns 25% ou 20%,
referências feitas no TIP Guidelines nas cortes administrativas ou judiciais desses países, em decisões. Mas isso é um pouco menos, talvez seja 20%, porque são países que a legislação doméstica de preço de transferência é fraca. Ou é muito genérica, ou é muito incipiente, e, portanto, as cortes têm que resolver. E ao aplicar, não tem norma interna de preço de transferência relevante, o cara puxa no Guidelines e fala, eu sou membro do OCDE? Sou. Então vou pegar o Guidelines, porque a nossa norma aqui não fala muito de preço de transferência, eu tenho que resolver esse caso, porque eu sou um juiz, administrativo ou judicial. Então tem que resolver o conflito trazido a mim. Então, basicamente menção em norma interna, menção em ato administrativo não vinculativo ao contribuinte e menções em cortes, sobretudo as judiciais, mais do que as administrativas, porque corte administrativa, a gente tem basicamente Estados Unidos e França com uma pujança em corte administrativa tributária, os outros países são muito mais a corte judicial. Então, esse aqui é uma afirmação, né, que eu traduzi, está em inglês, tá, mas traduzido para português, que é basicamente um consenso comum da doutrina. Os TIP Guidelines da OCDE, sem perder totalmente sua natureza de soft law, evoluíram, de certa forma, para um instrumento de hard law. Então, a gente meio que está numa zona cinzenta. Como tudo direito tributário, nada é 100% certo. Então, é soft law? É soft law. Tem força de soft law? Não. Tem força superior à de soft law. Não são meras recomendações. Os países membros da OCDE seguem, sim, os TIP Guidelines. E se não seguir, eu posso entrar no judiciário e pedir para o juiz aplicar no meu caso? Depende. Depende de qual desses países que a gente está falando. Se tem na lei, se tem no ato normativo, ou se tem só em decisões. E é para ficar uma coisa mais ilustrativa, eu trago aqui os países, tá? Isso aqui é um dado oficial. Então, os países que têm referência para os TIP Guidelines. Referência na legislação interna. Então, basicamente, você tem Reino Unido, Peru, Noruega, México, Espanha, os principais países. Agora, frequentes referências, ou seja, referências só nas circulares e nas publicações da administração pública, mas frequentes. Não é só uma portaria que está parada, tipo a portaria 222 Brasil, que está ali escanteada. São coisas que, efetivamente, toda hora tem uma portaria, uma circular, um ato interno falando, aplica nesse método, nesse APA você tem que fazer isso. APA, Advanced Pricing Agreement, enfim. Tudo isso com uma certa frequência, ou seja, é rotineiramente aplicado pela autoridade administrativa por norma infralegal. Austrália, Bélgica, Canadá, Alemanha e aqui, de novo, United Kingdom, Reino Unido, porque acaba também, além da legislação, tendo atos infralegais regulamentando isso. As traduções e publicações pelas autoridades administrativas ou tributárias, como se fossem publicações internas deles. A República Tcheca, Itália e Áustria, basicamente. Referências em casos particulares da administração pública. Quando a administração pública tem que fazer um ruling, tem que dar alguma decisão administrativa ou fazer alguma interpretação, um ato interpretativo da própria Receita Federal, ela menciona os guidelines. Nos Estados Unidos acontece muito, tá? Nos regs. E a referência em case law, ou seja, nos julgados efetivamente, a gente tem muito no Canadá, na Alemanha, na Itália, e aqui acaba aparecendo a Suíça também como um diferenciado que tem nos case law a menção do case law, apesar de a gente saber que a Suíça é um país neutro, aquela coisa toda, mas ela acaba citando em case law os TIP Guidelines. É uma forma da Suíça incluir os TIP Guidelines de forma, entre aspas, normativa pelo Poder Judiciário. Então vocês veem que aqui tem vários países, obviamente, e o Brasil. O Brasil não está aqui. Mas onde o Brasil entraria aqui? Entraria na legislação? Hoje não. Entraria no ato normativo? Hoje não. Entraria no case law? Aí o pessoal que veio na nossa palestra de tratados falou assim, não, tem os casos do CARF, da Sandra Faroni, da Karen Nugirine Dias, do José Henrique Longo, mencionando os comentários da OCDE. Os comentários da OCDE de acordo não são TIP Guidelines, são duas coisas diferentes. Mencionar comentários de acordo de bitributação não é mencionar TIP Guidelines. Hoje você não tem nenhum precedente no Brasil mencionando TIP Guidelines como fundamentação de decisão, seja administrativo, seja judicial. Então hoje o Brasil está aqui, está fora disso aqui. Se o Brasil entrasse no OCDE, a pergunta é, onde é que ele entraria aqui? Essa é uma pergunta um pouco difícil, porque a gente não tem bola de cristal, né? E aí, sobre a perspectiva do direito internacional público, os TIP Guidelines são usados em complemento para fins interpretativos, ou seja, para fins de direito internacional público, que é o que o Brasil iria aplicar no primeiro momento, é para fins interpretativos, não é de norma. O Brasil teria que aplicar a norma interna, 9430, e teria que pegar o TIP Guidelines para interpretar. Meu amigo, é um pouco complicado aplicar a nossa norma interna e os TIP Guidelines para interpretar uma norma que não tem nada a ver com a norma da OCDE.
Então, é mesmo que eu pedi para você ler um contrato em inglês e te dar a interpretação desse contrato, os comentários do contrato em alemão, se você não fala alemão. Vai ficar um pouco complicado. Em geral, os TIP Guidelines são vistos como uma extensão dos comentários da OCDE para a interpretação da Convenção Modelo da OCDE. Isso para os países membros da OCDE. De novo, TIP Guidelines aqui, comentários aos acordos de bitributação da OCDE aqui. Só que como os comentários da OCDE são utilizados pelos países que são membros da OCDE, e o TIP Guidelines também, acaba que o TIP Guidelines complementa os comentários na força normativa de soft law. E, por uma razão singela, o artigo 9 dos acordos de bitributação, que trata de preço de transferência, faz menção aos TIP Guidelines, não só para fins de artigo 5º de estabelecimento permanente, para fins de alocação de custos, despesas, funções e riscos e ativos, mas também para o cálculo do preço de transferência, ajuste secundário e correlato do artigo 9º. Então, os acordos de bitributação e, portanto, os comentários aos acordos de bitributação fazem menção ao preço de transferência, aos TIP Guidelines, porque os acordos de bitributação e os comentários aos acordos de bitributação têm normas que têm a ver com preço de transferência, artigo 5º, artigo 7º e artigo 9º. Então, por isso faz essa menção. Agora, se eu não estou aplicando nada dos comentários para preço de transferência, o TIP Guidelines deixa de ser tão relevante quanto essa frase aqui. E, em relação aos acordos internacionais, acordos contra a bitributação, as partes, países membros da OCDE, vem incluindo explicitamente referências ao TIP Guidelines em seus protocolos. Então, isso é uma coisa também importante. A forma como o TIP Guidelines é incluído nos acordos de bitributação não é expressamente no texto do acordo, que é aquele texto padrão, artigo 1º, artigo 2º, é no protocolo. Só que o protocolo faz parte do acordo e é dentro do acordo sem nenhuma força normativa inferior. Então, nos protocolos, os estados mencionam para fins de preço de transferência, ou para fins de aplicação do acordo, ou para fins de interpretação do acordo, serão seguidos os TIP Guidelines. Então, as partes acordam. Isso entre países da OCDE, e isso quando um país membro da OCDE celebra um acordo de bitributação com um não membro. E ele fala, eu quero botar o TIP Guidelines para interpretar o acordo. Sobretudo, quando a gente falar das regras de preço de transferência que o acordo vai tratar. E o país não membro da OCDE é por questão de negociação. Se ele aceitar, ele vinculou internacionalmente por um contrato internacional, um acordo de bitributação, que é vinculante, a aplicar o TIP Guidelines. Aí, se internamente a legislação não permite, eu tenho um problema. Porque eu tenho uma norma do acordo de bitributação dizendo que eu estou me comprometendo a aplicar o TIP Guidelines, mas a minha norma interna, por algum motivo, não permite ou faz uma coisa completamente diferente, como o caso do Brasil. Então, se o Brasil hoje celebra um acordo de bitributação, celebrou recentemente, por exemplo, com o Uruguai, celebrou com a Suíça, celebrou com Singapura. Se amanhã faz um contrato com a Alemanha é a União Europeia, foi denunciado em 2005 o acordo Brasil-Alemanha, refaz um acordo de bitributação com a Alemanha, e a Alemanha fala, tudo bem, mas vou botar no protocolo aqui que TIP Guidelines você tem que seguir. Porque senão na Alemanha toda hora tem ajuste de preço de transferência, vocês no Brasil não fazem, dá uma confusão. Beleza? É o Brasil, beleza. Como é que vai aplicar? Porque o Brasil vai aplicar o quê? Vai aplicar CAP na exportação, vai ficar PRL, e o pessoal na Alemanha fala, não, isso aqui não é TIP Guidelines. Você assinou no acordo que tem que fazer. Ah, não, mas a minha legislação interna não permite. Não, peraí. Como é que você assinou um acordo internacional que tem força pelo STF igual lei ordinária e a sua lei ordinária não permite? Num conflito, se é que tem um conflito, você celebrou o acordo depois da 9430. Então, lei superior revoga, não é revoga, mas prevalece sobre a lei anterior. Então, para mim, a Alemanha, você vai ter que seguir o TIP Guidelines. Mesmo que a 9430 fale que você não pode seguir, ou dê um método que não é TIP Guidelines. Então, olha que coisa relevante. E o Brasil está assinou com 4 países recentemente. Emirados Árabes Unidos, Singapura, Suíça e Uruguai. Em menos de 2 anos com 4 países. Daqui a pouco passa um Paraguai, que está esperando um decreto presidencial. Serão 5 dos 33, vai para 38. Tem negociação com os Estados Unidos, que é difícil, com Inglaterra, tem com Colômbia, tem com Bolívia, tem, obviamente, com o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. Então, assim, tem coisa para vir aí. E se o Brasil hoje, como política de negociação de tratado, falando, não, vou seguir o Guidelines para assinar com os Estados Unidos, que é melhor, o Brasil tem que seguir o Guidelines. Só que na norma interna, não sei se dá para seguir direito isso. Ou melhor, como ficaria esse conflito? E aí a gente tem essa questão do costume internacional, que eu já falei, que é basicamente que o TIP Guidelines se tornou um costume internacional, e costume internacional é fonte de direito tributário, direito internacional público. Então, costume internacional é fonte de direito internacional público. Para fim de direito público, o Brasil fica obrigado
a seguir um costume internacional, se ele pratica reiteradamente isso. No caso de TIP Guidelines, o Brasil não pratica isso. Então, não é costume internacional para fins do Brasil, ainda. Isso aqui é uma parte importante, que no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça de Haia, o princípio, o padrão, né, standard, agora chamam de padrão, chamam de standard, agora chamam de uma coisa, mas enfim, o arm's length é um princípio geral de lei reconhecido por nações civilizadas. O que significa que o arm's length é costume internacional. E aí o Igor vai ter que opinar. Eu não vou entrar nessa bola dividida. Tem um artigo publicado sobre isso, mas não vou opinar. O Igor vai opinar. O Brasil segue a arm's length, porque se é costume internacional de nações civilizadas, o Brasil deveria seguir. O Brasil segue a arm's length? Segue. Beleza. Não segue. Mas é costume internacional. Não deveria seguir. Não tem nada a ver com o CDE isso. Tem a ver com o Brasil. O Brasil é uma nação civilizada? Ah, depende. Não, vamos falar sério. Em regra geral, sim. Então tem que seguir. O Brasil tem economia relevante? Tem. Tem acordos internacionais? Tem. Participa de questionamentos e organizações internacionais? WTO? Sim. Senta na OCDE para opinar, mesmo não sendo membro? Sim. Então o Brasil faz parte desse clube de nações civilizadas. Aqui também é só para mencionar para vocês que os instrumentos de soft law possuem certas deficiências, obviamente, mas, de fato, nos dias de hoje, apesar da OCDE não ter um diário oficial, uma publicação oficial que publicasse isso e ficasse vinculante, é entendido por toda a doutrina internacional e até indiretamente pela OCDE que essas limitações, elas não deixam de vincular as partes para fins de soft law, ou seja, a propositura de mudanças concretas na forma pela qual a OCDE funciona, ou seja, mudar o fato da OCDE passar normas por recomendações, não é algo viável na OCDE. Então a gente tem que trabalhar com a realidade. É o que o Matheus falou aqui no começo. A gente está falando uma questão muito técnica, mas vamos para a realidade. A OCDE legisla por recomendações. Isso não vai mudar na OCDE. O secretário-geral não vai passar um ato normativo vinculante. É sempre recomendação. E se TP Guidelines é recomendação, é, entre aspas, norma para a OCDE. A gente quer entrar na OCDE, tem que seguir. Ah, mas é soft law. Não interessa. Isso aqui já foi ultrapassado. A OCDE, durante 20 anos, pelo menos durante os últimos 20 anos, de 2000 em diante, legisla por recomendações, ponto final. Não tem ato internacional vinculante. Não tem decisão vinculante. Então o Brasil vai ter que se adaptar sim. E aí, para terminar, essa questão do Tratado de Viena, a Convenção de Viena do Direito dos Tratados, que o Brasil sempre adotou como costume internacional, mas já de um tempo para cá, 2009, quase uma década, né? Fechando agora no final do ano, o decreto 7030, o Brasil incorporou sim a Convenção de Viena na legislação interna e, portanto, eu tenho que interpretar os guidelines como alguma coisa aqui dentro. Regra geral de interpretação. Será que os TIP Guidelines são um acordo relativo ao tratado? Não. Não tem nenhum tratado no meio. Será que é um instrumento em conexão com a conclusão de um tratado internacional contra a bitributação? Não. Será que é um acordo relativo à interpretação do tratado? Também não. E aí o pessoal no Brasil para aqui e fala, logo, não é regra de interpretação TIP Guidelines, nem pela Convenção de Viena. Só que o item D fala, qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado, pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação. Qualquer prática posterior ao tratado, que tratado? Qualquer tratado internacional que o Brasil celebrar, que se estabeleça acordo das partes relativo à sua interpretação. Veja, se uma das partes com que o Brasil celebrou acordo, dos 33 países hoje vigentes e válidos e eficazes, interpreta TIP Guidelines, no artigo 9, no artigo 5º, no artigo 7º dos acordos, isso acontece. Tem que perguntar para o Brasil, você interpreta assim? Uma das partes interpreta. Então pode ser uma prática unilateral. A questão é, se o Brasil continua com o acordo vigente, não denuncia o acordo, e aí essa outra parte, por exemplo, o Japão, o Brasil tem acordo com o Japão é OCDE, continua aplicando para interpretação do acordo Brasil-Japão, na questão do artigo 9, lucro de partes associadas, os TIP Guidelines, significa que, tecnicamente, isso pode ser sim uma prática seguida. Porque o Brasil nunca se obstou a essa interpretação. Nunca fez uma reclamação na OCDE, nem uma reserva, especificamente com relação à aplicação daquele acordo. Muito menos passou uma legislação interna dizendo que no acordo Brasil-Japão, um ato declaratório interpretativo, ou um ato seria ADI, né? Pode ser ADE também, executivo.
Mas o Brasil tem ADI com a Espanha, o Brasil tem ADI com o México, o Brasil tem ADI com vários países, mas não tem, dizendo no ADI que não faz aplicação do TIP Guidelines. Mas fala que tributa como outros rendimentos e não como artigo 7º no ADI. E por que nunca falou do Guidelines? Então, tacitamente, segue uma prática internacional. Então, tem doutrina que sustenta, sim, que os TIP Guidelines entram no 31.3b e se o Brasil for membro da OCDE ou não, isso aqui já é automaticamente execuível. E o Brasil, sim, tem uma prática internacional vinculada aos TIP Guidelines, que o Brasil não segue. Mas veja, aqui se deveria seguir ou não. Que não segue, a gente sabe que não segue. Mas que deveria seguir, isso aqui é um superdano jurídico. Tudo bem até agora? Alguém quer fazer um questionamento, alguma pergunta? E aqui eu vou entrar só no processo legislativo para adoção no Brasil e o Igor entra para dar o show dele. Aqui no processo legislativo é uma pergunta que vários clientes têm feito para a gente. Isso aqui é até resposta que a gente tem dado para consultas específicas. Que é, com todo esse show aí que o Brasil vai entrar no CDE e tal, qual a força normativa dos TIP Guidelines e qual veículo deveria entrar? Porque interessa para os determinados clientes em relação ao princípio da anterioridade, em relação ao princípio da legalidade, retroatividade. Então os clientes falam, e se amanhã passa o MIENE, que o pessoal estava lá em Brasília, o Igor estava lá no evento, se amanhã o pessoal termina o negócio de Brasília, semana seguinte passa o MIENE, pode? Isso é pergunta de cliente. Porque se pode, como é que fica para mim, TIP Guidelines? Aplicar amanhã? É no mesmo ano, é no ano seguinte? Ou não pode, tem que ser lei? Se tem que ser lei complementar, tem que mudar o CTN? Ou pode ser lei ordinária? Será que não tem nenhuma violação constitucional que eu possa alegar para falar que é inconstitucional e fazer um ADI com a minha associação de classe? Pergunta de cliente para a gente, depois do evento de Brasília. Então a gente tem que entrar nesse ponto, é um ponto relevante. Então, como é que hoje os TIP Guidelines deveriam entrar na legislação brasileira? Seria que lei complementar? Por lei complementar, já vou dar um spoiler aqui, não. Por quê? Lei complementar trata de normas gerais em matéria de legislação tributária. Definição do tributo, imposto de renda já está definido. Fato gerador do imposto de renda, todo mundo sabe que é renda provento ou renda produto. Base de cálculo, a gente sabe, acréscimo patrimonial. E contribuinte, a gente sabe quem são, inclusive os responsáveis, mas responsável não é matéria de lei complementar. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários estão todos regulados, inclusive no CTN. Então, o CTN é a lei complementar para o imposto de renda, artigo 43 em diante. E serve, como preço de transferência fala de imposto de renda, para fins de preço de transferência. Então, aqui, você falar que é necessária uma lei complementar, seja uma lei complementar específica, ou seja uma lei complementar alterando o CTN, para que possa prever novos padrões de preço de transferência, TIP Guidelines, arm's length específico, é uma forçação de barra jurídica. Acho que não tem fundamentação jurídica nenhuma para isso. Você levar isso para um tribunal para tentar anular esse ato normativo, que passaria talvez como lei ordinária, exigindo uma lei complementar, para mim não tem fundamento, nenhum juiz de STJ vai julgar favorável para você. Agora, a gente tem uma outra discussão. Lei ordinária, hoje é 9430, trata de agios de preço de transferência. No artigo 20, a gente tem uma possibilidade de alterar os percentuais mediante requerimento. Então, essa possibilidade de alterar os percentuais, tem algumas pessoas que já estão falando de forma, até uma certa forma imprudente, que o Brasil não precisa fazer alteração legislativa, que a própria 9430 prevê a possibilidade de outros métodos e outras formas de apuração. Bom, alterar percentual, na definição, é admitir margem de lucro diversa das estabelecidas no 1819, desde que o contribuinte comprove, com base em publicação, pesquisa ou relatório elaborado em conformidade com o disposto nesse artigo. Alterar margem de lucro, alterar percentual, para mim, não sei para você, não é alterar método, nem forma ou princípio de arm's length para fins de preço de transferência. Tem um pulo muito grande, uma construção muito grande que está sendo feita aqui. Então, alterar percentual todo mundo sabe de onde veio isso, a reclamação do pessoal do PLR e a discussão do Brasil que não tem nenhum estudo sustentando por que o supermercado tinha que aplicar 60 e não 5 e não 3, que era a margem que eles tinham. Então, a gente sabe dessas discussões históricas, a gente sabe por que veio isso, mas aqui alterar percentual não é tratar de novo método ou tratar de novo standard para fins de preço de transferência. Agora,
não significa que não pode. O que eu estou dizendo é, eu acho que a Lei 9430 não permite essa alteração por portaria. Porque isso aqui é um pulo para você, através da portaria 222 de 2008, alterar esses percentuais. A portaria 222, e o Igor também pode confirmar para mim, é a famosa cabeça de bacalhau, ninguém nunca viu, está aí prevista, a gente sabe que existe, todo mundo fala que vai fazer, não, eu vou fazer. A gente faz estudo no cliente, não quero ser o primeiro, deixa alguém primeiro. Então fica sempre esse negócio, um jogo de pôquer, espera você, deixa eu ver o primeiro, deixa eu ver como é que foi, vamos esperar o primeiro. E fato é, que também é muito claro aqui, que na portaria 222 a gente não tem, né, os efeitos de uma consulta fiscal. Isso é importante. Então, travar multa e juros através do protocolo não acontece. Então, o pessoal fica um pouco reticente, que vai apresentar e pode ser autuado, ou dependendo, pode até ser fiscalizado de uma forma mais forte. Então, o argumento aqui é, a Lei 9430, quando trata da alteração de percentual e joga para a portaria 222 essa possibilidade, o pessoal diz, não, através de uma portaria eu já posso adotar o TIP Guidelines. Acho que não. Acho que a portaria muda percentual, não muda a metodologia de preço de transferência, que a nossa é engessada em lei. Então eu precisaria de uma alteração da lei, da 9430, mas uma lei ordinária mexendo a 9430, trazendo o TIP Guidelines ou esse racional. Não acredito que a portaria 222 seja suficiente para isso. Se amanhã a portaria 222 ou uma outra portaria diz, estão incorporados o TIP Guidelines através dessa portaria do Ministério da Fazenda. Para mim, isso é ilegal, viola a lei, princípio da legalidade, anterioridade, inclusive retroatividade naquele ano calendário. Porque em 31/12, quando eu fizer a apuração, não vou retroagir, essa portaria veio até, sei lá, 30 de dezembro. E a Constituição Federal, aqui a gente obviamente sabe que a Constituição Federal está dando competência para a lei complementar, não é o caso, como a gente já falou aqui, e a Constituição Federal sim dá essa competência de expedir a execução de leis, decretos e regulamentos para portarias. Mas execução de lei não é alteração de lei. Execução da 222, beleza, portaria. Execução da nova margem, que a 9430 diz, para determinados métodos, através de portaria, a Constituição te dá supedâneo. Mas a Constituição não fala que você vai legislar por portaria. E TIP Guidelines hoje, para mim, é motivo de legislação. E aí o último ponto aqui é, e por IN? Então, Leonardo, você está falando que tem que ter lei, mudando 9430, não é portaria. Mas IN? Porque portaria a gente sabe, né? Rubem Gomes de Souza dizia, né? Portaria é coisa de porteiro. Ah, vou passar uma portaria. Portaria não serve para nada. E uma instrução normativa da Receita Federal? E se amanhã sai uma instrução normativa complementar? E aí eu listei aqui como forma de conclusão os nossos argumentos, inclusive nas respostas que a gente tem dado para os nossos clientes. 4 caminhos para você incorporar o TIP Guidelines na legislação brasileira. Lei ordinária, alterar a 9430 ou fazer uma lei específica, não acredito que seja uma lei específica, seria uma alteração da 9430. Lei ordinária, é aqui que a gente acha que deve ser o veículo normativo para incorporar o TIP Guidelines no Brasil. Por meio de instrução normativa de TP, alterar a 1312, para incluir os métodos de TP no Guidelines, norma infralegal, acredito que não tem base normativa, jurídica, legal para isso. Você pode alterar no contexto dos métodos que já existem. Como não existem os métodos que a gente vai trazer do TIP Guidelines, eu não posso alterar uma coisa que não existe, logo, não seria juridicamente válido para mim instrução normativa de TP ser alterada. Por meio de uma instrução normativa do procedimento amigável, a 1669, né? Porque a 1669 traz o APA, né? A 1669 traz Advanced Pricing Arrangements, traz essa possibilidade, traz o contexto nos âmbitos das convenções e nos acordos internacionais. Se o Estado contratante tiver um APA ou tiver um ruling, então o pessoal fala, pô, passou por IN, APA e ruling no Brasil. Não, não é isso que está sendo dito ali. Mas essa instrução normativa para procedimento amigável decorrente de acordo internacional é muito específica. É um procedimento amigável que nasce do acordo internacional. Então, se você quer alterar isso para prever TIP Guidelines, seria para resolver um conflito de TP do contexto do acordo. Ou seja, se você não tem acordo, não aplico. Se não tem procedimento amigável no acordo, não aplico. E se eu tiver procedimento amigável no acordo específico com o Japão, aí eu interpretaria os TIP Guidelines para resolver aquele problema se fosse um conflito, um procedimento amigável de TP. Ou seja, muito específico. Duvido que seja isso. E o veículo normativo não seria adequado, porque seria muito limitado, além de não ter previsão na lei.
E a última possibilidade que a gente ventila é por meio da menção expressa no protocolo de acordos internacionais contra a bitributação. Ou seja, o Brasil fala, quer saber? Processo legislativo, instituição normativa, portaria, muita confusão, todo contribuinte vai encher o saco, vai falar que é inválido, ilegal e constitucional, vai para o judiciário, vamos burlar. Vamos pegar o nosso acordo, já que é a Receita Federal que negocia, o Ministério da Fazenda, vamos pegar os 33 acordos e botar no protocolo, que a gente está botando agora com a Suécia e com a Argentina, bota assim, TIP guidelines serão aplicados nesse caso. Pronto. Tá certo? Depende. Se você acha que o TIP guidelines não tem base legal no Brasil, o Brasil está criando um método, ou às vezes criando tributo, se aumentar a sua carga tributária, sem lei. O tratado não pode criar tributo. Isso é um mantra de qualquer tratado. E 2, se você bota nos acordos, só vale para essas 33 jurisdições. Qualquer transação com o país sem acordo, não teria o TIP guidelines sendo aplicado. Não parece esse seu caminho para o Brasil entrar no CDE. Porque para o Brasil entrar no CDE, tem que adotar o TIP guidelines geral, não só para os acordos. E o comitê que eu falei ali no começo, o revisor, o peer review, vai olhar e falar assim, mas você não tem TIP guidelines na sua legislação interna. Você só tem nos 33 acordos. Ah, já serve? Não. Com os Estados Unidos não tem, com a Inglaterra não tem, com a Austrália não tem, com a Colômbia não tem. Peraí. Então você não adota isso. Logo, você não, aqui na OCDE você não vai entrar. Você não pode adotar para alguns países, é para todo mundo que você tem que adotar. Então tem que passar isso na sua norma interna. Então esses seriam os 4 caminhos que a gente acha possíveis, né? Aqui eu nem boto a questão de alteração de Constituição, lei complementar, muito menos de portaria. Tá? Os 4 caminhos que podem ser utilizados. A maioria, para nós, vai ficar na lei ordinária, mas a gente não duvida que por meio de protocolo isso possa começar, o jogo possa começar a rolar. Fazer uns protocolos aqui e acolá, botando TIP guidelines. De novo, mesmo incluindo, eu não sei se isso seria juridicamente válido. E aí, para passar a bola para o Igor, só para falar para vocês, eu tenho algumas publicações do tema que eu vou mandar para vocês em PDF, para quem tiver interesse, obviamente. Esse aqui é o livro do Antônio Carlos Rodrigues do Amaral de Tratados, Importância dos Comentários da Convenção Modelo na Interpretação dos Acordos Internacionais contra a Bitributação, celebrados pelo Brasil enquanto não membro da OCDE. Porque o Brasil adota um híbrido entre OCDE e ONU nos acordos de bitributação. Qual a força normativa dos comentários da OCDE para o Brasil? Ah, nenhuma. Não, tem. O CARF já mencionou que tem. Tem decisão no CARF falando que tem. E o Brasil segue alguns padrões da OCDE. Então, se o Brasil segue o padrão da OCDE, a interpretação daquele dispositivo tem que ser com os comentários da OCDE, mesmo não sendo membro. Você não pode, né, venir e contra fraco do próprio, alegar uma coisa que você mesmo está fazendo. Não faz sentido isso. Juridicamente, inclusive, é inválido. E é má fé, violando, inclusive, a Convenção de Viena no artigo 31, que o Brasil é signatário, inclusive para fins domésticos, no decreto 7030. E essa publicação aqui, esse aqui é um livro maravilhoso, né, que eu tive a oportunidade de contar com um artigo paradigmático, inédito na legislação brasileira do Igor, sobre métodos, um método específico que ele vai falar no nosso segundo módulo no Brasil, que a OCDE segue muito, os países da OCDE e o Brasil não tem ideia do que significa, tá? Mas é o manual de preço de transferência que eu coordenei, são 2 volumes. Isso aqui vocês vão receber, tá? O livro em PDF, a gente vai mandar para vocês, faz parte da inscrição de vocês, que é o artigo de regras brasileiras de preço de transferência e acordos internacionais contra a bitributação, revisitando o tema à luz da Instrução Normativa 1669 e 1681, após o pedido de adesão do Brasil na OCDE, dizendo se o Brasil faz treaty override, se o Brasil viola os acordos de bitributação ao aplicar uma regra de preço de transferência que não é o que está no artigo 9º, que é arm's length. O Brasil, no artigo 9º dos acordos de bitributação, fala, eu vou seguir arm's length. Só que internamente o Brasil não segue arm's length. Isso não é violar o acordo? É. E o que acontece quando o Brasil viola o acordo? O que eu, contribuinte, posso fazer? O país pode reclamar. Reclamar onde? Na AIA, não vai adiantar nada. Mas o que você, como contribuinte, pode fazer quando o Brasil viola o acordo de bitributação? Você tem algum direito? Alguma garantia fundamental? Essa é a questão que eu visitei nesse livro. E agora eu passo a palavra para o verdadeiro especialista no tema, mais renomado no tema, na minha opinião, no Brasil, que é o Igor. Bom dia, pessoal. É um prazer aqui estar com vocês. Agradeço já o convite aí, Léo. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Eu nunca falei para o Léo, mas eu gosto de fazer evento com ele assim, desse tipo, porque na realidade eu venho e aprendo também, aí já tá legal. Para mim já é um incentivo a mais, né? Eu sempre aprendo com o Léo, porque ele tem conhecimentos que são muito mais focados em tributação internacional, que não é o meu dia a dia, não é a minha carreira, eu sou totalmente focado em transfer pricing, né? Minha carreira é isso aí.
Então, quando eu vou com ele, a gente faz esse trabalho, sempre é uma complementariedade muito legal. E eventos como esse eu aprendo porque vocês viram aqui coisas que eu tenho certeza que não estão sendo faladas em outros lugares. Então, para mim foi bastante rico. Eu já agradeço também pela aula, foi muito boa. E o objetivo aqui que eu tenho com vocês, pessoal, é desmistificar várias coisas, tá, do TP. Por que eu gosto do termo desmistificar? Porque transfer pricing não é só o assunto mais legal que existe no direito tributário. Tudo bem, sou enviesado. Mas ele, fora do Brasil, o Léo comentou aqui que eu trabalhei em outros países. Quando eu cheguei na Suíça, era muito comum na Ernst, que foi onde eu trabalhei lá, o pessoal que estava me conhecendo, eles perguntavam assim, pessoal da própria escritório, você é do Brasil, legal, tal, de que era que você é? Você é de tax ou de transfer price? Eu jurava que TP era tax, né? De tão diferente que muitas pessoas no próprio escritório via transfer pricing como algo que nem era tax direito. E eu achei curioso isso e guardei e tal comigo. E eu acho que eu posso explicar um pouco do porquê é um animal um pouco diferente, né, do que normalmente se trata de tax. Então, esse desmistificar que eu quero trazer com vocês é porque a gente tem uma legislação, a gente tem o termo normal de transfer pricing em vários lugares, né? Ou preços de transferência, né, em português. Só que, será que ele significa a mesma coisa fora do Brasil? Será que a gente não está usando o mesmo termo, mas para falar de coisas diferentes? Então, a ideia é desmistificar um pouco aqui com vocês. Eu queria que fosse bem informal. Eu não gostaria que vocês se sentissem assim, hoje está falando tal, não posso falar nada. Então, eu já queria dar começar um pouco para saber assim, quem que a vida é transfer pricing profissional, claro. 1, 2, 3, 4. Você não levantou a mão? Cadê? Que eu conheço algumas pessoas de outros cartazes. Então, 4 pessoas. Carol também, hein? 1/3, talvez. Mas com certeza todos têm contato. Então, para mim e para essas 4 pessoas, transfer pricing é realmente o ponto da carreira. Mas para as outras, TP é uma coisa que tangencia aí a sua carreira, mas não é o seu foco. Então, talvez para vocês as coisas fiquem ainda mais desmistificadas. Então, eu trouxe algumas coisas para ajudar. Eu não vou seguir a apresentação tanto quanto o Léo fez, porque eu coloquei aqui muitos textos que estão originalmente em inglês, porque eles são exatamente originais. Eu não quis traduzir. Então, muitos dos slides aqui não estão no formato da OCDE, mas são slides da OCDE. Tá? Não fui eu que criei. Tá? Vou falar sobre o projeto, né, que foi feito entre a OCDE e a Receita Federal Brasileira. E os slides daqui da OCDE são resultados desse processo, dos quais eu não escrevi. Tá? Então, assim, é da OCDE. Tá bom? Então, é por isso que também está em inglês. Tal. Eu não traduzindo, não quis ser chique. Transfer price, o cara vai escrever em inglês. Tal. Não, não é isso. Eu acho que eu estraguei alguma coisa aqui. Clica no... Então, qual é esse projeto? É esse aqui que começou aqui, 2018, foi o começo. Então, era até outro governo. Era o Henrique Meirelles, olha ele aqui, o Henrique Meirelles. Era o Temer ainda, quando o Brasil falou que queria entrar para a OCDE. Tal. Então, esse foi a abertura. Estava lá também. E depois, teve esse aqui, que eles fizeram um joint statement, OCDE, Receita Federal do Brasil e o governo federal. E esse mais recente. Então, o projeto começou aqui, terminou aqui. Quero começar a falar com vocês sobre uma primeira desmistificação. O Brasil,
Porque o Léo ele comentou sobre o tempo que vai demorar para o Brasil eventualmente acender o CDE. E esse tempo tem a ver com a mudança eventual das regras de TP? Não. Tem muitos países que não são membros da OCDE, não almejam ser e seguem os guidelines. Seguem o padrão internacional. Tá? O único país que não segue os guidelines em termos de legislação de transfer pricing é o Brasil. O único. Tá? Não tem outro caso. Então, aquele negócio, ou a gente está muito certo, ou a gente está meio equivocado. Né? Vocês devem ter lido alguma coisa aí nas notícias, nos artigos, alguém falando bem, alguém falando contra. Vocês, e aqui não é prova, aqui é só pegar uma opinião. Quem acha que a regra brasileira ela tem mais virtudes do que problemas? Levanta a mão. Ninguém. Então aqui está todo mundo... Chueri. Chueri levantou a mão. Então, realmente, muita gente vê poucos benefícios nas regras brasileiras. Eu não coloquei aqui, mas vocês lembram do BEPS, né? O BEPS, do projeto. No BEPS, o Brasil ele colocou um comentário. E esse comentário que o Brasil colocou referente a transfer price foi curioso. Então, assim, o Brasil entende que os métodos dele seguem o princípio arm's length. Ele colocou isso no comentário. Tem o comentário da ação de 8 a 10, que é a de TP, mais fortemente de TP, das ações 8 a 10. Tem um comentário do Brasil lá no rodapé falando, olha, o Brasil acha que a... Né, então ele está ok. Mas era uma posição muito unilateral. O Brasil que acha? O Brasil pode achar qualquer coisa. E também assim, eu aprendi na vida que não existe qual é a opinião do fisco. Assim, não tem essa entidade, ou fisco. O que o fisco acha de entrar na OCDE ou o que ele acha sobre mudar a regra e ser internacional, igual internacional? Não existe essa entidade. Assim. Tem várias opiniões. Nas minhas conversas com as pessoas que eu conheço que estão no projeto, posso dizer para vocês que as pessoas que participaram do projeto estão confiantes de que realmente a regra ou as diretrizes internacionais são o melhor jeito de se tratar com o preço de transferência. Agora, como isso vai acontecer, ainda realmente é um problema. Né? Então, esse é o contexto desse projeto. Então, ele começou, ele demorou quase 15 meses. Tá? Então, às vezes as pessoas acham assim, poxa, teve uma reunião aqui, depois outra lá, um monte de resultado. Mas o que aconteceu? Houve um projeto mesmo. Eles se reuniram várias vezes. Muitas discussões. Então não acha que foi assim, é bom, é ruim, então segue o guidelines. Não foi assim. Tem toda uma metodologia de análise. Eles fizeram toda uma metodologia de análise. Alguém pode criticar, mas foi feito. Então foi passado a limpo, de acordo com uma metodologia de análise, as regras brasileiras. Então, assim, não foi algo de uma reunião que falou, não é bom, não é legal, e demorou 15 meses para arrumar um outro tempo para todo mundo vir e falar isso aqui. Tá? Não foi. Antes da gente entrar, outra desmistificação que eu quero trazer para vocês o nome engana. Preços de transferência. Todo mundo, quando lê esse nome, se confunde porque acha que aqui o que nós estamos falando o problema é preço. E que acha que transfer pricing está tudo relacionado a um preço. Isso é um equívoco, na minha opinião. O problema é que a regra brasileira ela carrega muito isso do preço. Você tem o preço parâmetro, você tem o preço praticado, tudo é o preço médio. Então parece que tudo é preço. Agora, para não parecer que eu estou dando uma opinião aqui
leiga ou só para falar contra, eu trouxe aqui, por isso também está em inglês, qual é a definição do guideline sobre o que é o arm's length, que na realidade é uma cópia do artigo 9º, que tem todos os tratados do Brasil e que faz parte do modelo da OCDE. Então, essa é a definição. É lógico que esse jeito de falar aqui é tipo de tratado, né? Ninguém entende muito facilmente o que ele quer dizer. Mas eu já dei um highlight aqui, fui eu que dei, em alguns trechos que eu acho importante que tem a ver com o que eu estou falando. Isso aqui dá a conotação. Transfer pricing tem a ver com lucros. Fala, mas de onde tirar o preço? É porque o preço intercompany ele afeta o lucro. Mas o objetivo do negócio é lucro. Tá? Então, por isso que TP é uma matéria tributária que não trata de alíquota. Não tem alíquota. A gente sabe que o efeito é no imposto de renda. E o imposto de renda tem a sua alíquota, enfim. Então, eu apelido que transfer pricing é uma matéria de base, não é de alíquota. Isso foi muito falado onde? No fórum. Thomas Balco, que é o líder de transfer pricing da OCDE, na sua introdução, no resumo, ele falou algo parecido. Então, o problema aqui é a gente acertar as bases. Então, o princípio arm's length ele é bom porque ele vai deixar todo mundo, em tese, tentando falar o mesmo linguajar sobre as bases. E quais são as bases? Os lucros. Então, transfer pricing, fora do Brasil, é uma questão de como alocar o lucro. Como alocar o lucro. Então, a empresa, o grupo multinacional, tem uma pizza de lucro. Cada pedaço é de alguma entidade. O transfer pricing é como que dividiu as fatias. E que tamanho elas são. Se você não tem a mesma regra de divisão, como que pode dar certo? Fica um negócio bizarro. Tá bom? Estamos caminhando? Então, essa é uma desmistificação que eu queria trazer para vocês. Alguém conhece o método PIC? Bom, quem trabalha com isso, você também conhece. O PIC é um método que é o método da comparação de preços. Né? Então, toda vez que eu falo sobre isso, eu quero falar assim, você falou que não é preço, né? Mas e o PIC? Não tem na OCDE? Não tem um na OCDE? Que é o CUP, que é o Comparable Controlled Price. Peguei. Lá é preço também. Assim, é preço também. Quantos CUP você já viu em estudo internacional? O CUP foi o primeiro método, mas ele é quase que um ideal. É quase que um ideal de qualquer ideal que você possa imaginar, né? Que nunca atinge. Então, o CUP, ele realmente existe, está no Guidelines, é um método que testa preço, só que ele é muito, muito pouco utilizado para transações de bens, tá? Ele é utilizado em outros casos. Mas por quê? Os outros métodos são bem piores que o CUP. Então, na realidade, ele falou assim, bom, você não tem nada, então é melhor... Mas não porque todo mundo gostava, tá? Então, transações de intangíveis envolvendo royalties, por exemplo, fora do Brasil, normalmente o método utilizado é o CUP. Mas por quê? Porque os outros métodos são piores ainda. Não é porque o CUP é bom, é porque os outros são piores ainda. Então, sobrou o CUP mesmo. E existe um banco de dados público que tem muitos contratos envolvendo royalties. Então, você consegue fazer pesquisas e tentar descobrir aí se você consegue um contrato comparável. Mas mesmo quando aplica o CUP, e se der prejuízo sempre na empresa? Ele é bom? Não, não é bom. Por isso que quando usa o CUP, mesmo quando usa o CUP, uma transação de bens, e a empresa que está importando, ela sempre tem prejuízo, ele não é bom. Ele tem que ser descartado. Porque pode ter acontecido alguma influência no preço, que ninguém sabe direito o que é, que afetou sempre o lucro.
e o que na realidade nós estamos interessados é no lucro. Então, não pode ter essa incoerência. Um método não é arm's length se ele deixa uma entidade sempre com prejuízo. Isso não é arm's length, porque um terceiro nunca aceitaria isso. Então, os métodos normativos brasileiros, eles não são bons, porque não existe isso. Então, assim, o que acontece? Eu quero usar um cup. Geralmente, quando alguém vai usar o cup fora do Brasil, o que se pede? Então, vai usar um corroborativo. Então, o que acontece? Faz o cup, mas usa um outro método, que é o TNMM, que eu vou falar no próximo encontro, para corroborar, porque o TNM testa lucro. Então, assim, usou o cup, mas aí o resultado aqui deu um lucro legal? Ah, então beleza, pode usar o cup. Mas aí você pode se perguntar assim, bom, mas se eu já usei o outro, talvez eu vou usar o outro então. Realmente, é isso que acontece. Todo mundo já usa o TNMM. Não vai ficar usando o cup. Porque o cup é por produto. Então, assim, ninguém quer fazer por produto. Você quer fazer por produto? Não quer fazer por produto. Você quer fazer por produto? Não quer. Mais de 20 mil SKUs. Vai fazer 20 mil cálculos. Para testar o quê? Vamos falar sobre os métodos no próximo encontro. Tiger, isso é o CDE. Tem algum outro exemplo de um outro país? Tem. Dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que a gente está falando? A gente está falando do quê? Resultados. O que são resultados? É lucro. Então, uma transação arm's length, ela produz resultados. Esse resultado não é preço, é lucro também. Então, nos Estados Unidos, também transfer pricing não é uma coisa de preço, é uma coisa de lucro. Não é à toa que os métodos sempre envolvem, em alguma medida, margens de lucro. Então, essa é a grande primeira, ou na verdade, segunda desmistificação que eu queria fazer com vocês. Eu não me controlei. Eu pensei em não colocar número, mas aí eu falei, não, vou colocar um número. Então, basicamente, por que é um business de base? Aqui eu não quero nem gastar tanto tempo, vocês vão ter essa apresentação, depois olha, faz as contas de novo. É só para falar um pouco dessa racional. Por que é um business de base? Vamos olhar aqui. Empresa que é a parent, né, que é societariamente acima. 700 de lucro. A subsidiária, 300. As alíquotas, quanto que pagou de imposto, tal. Quanto foi a alíquota efetiva? 31%. Por que TP é um business de base? Porque, e se ele invertesse isso? Fosse fácil também, né? Se ele invertesse isso? 300 para cá, 700 para cá. Mesma alíquota, mas impacto completamente diferente. Então, esse é o business de base. Então, o planning envolvendo o TP, e por isso que BEPS, muito do conteúdo é transfer pricing, é porque não adianta nada você ter a alíquota super fair, super tranquila, tudo jóia, sendo que a base está estragada. Não tem como. Quantos aqui já ouviram reclamações de grandes grupos multinacionais? Não quero que ninguém se manifeste para não se complicar, porque muitos trabalham em vários. Reclamaram assim, poxa, mas a gente tem que ter mais benefício fiscal aqui no Brasil, porque a operação brasileira dá prejuízo, gente. Está dando prejuízo, então vamos benefício fiscal. A gente sabe. E quando você tem muito intercompany, o lucro daquela entidade ele não é real. Ele é muito afetado por intercompany. Então, aquele lucro, ele na realidade, ele tem que fazer parte do quê? De um contexto maior. Aí você lembra que eu falei um pouco anteriormente, falei que o pessoal da Receita Federal, eles de alguma maneira entenderam que é melhor? Vou falar um exemplo para vocês. Não é de ninguém de vocês, com certeza. Mas imagina que tem uma distribuidora aqui no Brasil. Compra e vende só, de um grupo multinacional. Tá? Eu vou ter que dar uma escrevidinha aqui. Espero que vocês enxerguem. Se vocês não enxergarem, vocês me avisam. Então a gente tem vendas aqui.
a gente tem COGS, tá? E a gente tem despesa. Só para simplificar aqui o P&L nosso, aqui, o nosso DRE. E aqui a gente tem o lucro operacional. Vamos fingir que esse aqui é a base do imposto. Né? Sabe que não é, mas só para ficar mais simples. Então imagina só que no mercado aqui, essa empresa, que é a distribuidora, ela vende os bens a 100. Tá? Mas ela tem, aqui no Brasil, muito marketing. Gasta muito com marketing. Faz vendas, tal, eventos, tal. E ele tem 30 aqui. Tá? Ele tem 30 aqui de despesa. Tá, beleza. Qual que é o intercompany internacional desse nosso exemplo super simplificado? É o custo, é por quanto ela vai importar. Suponhamos que ela fala assim, não, eu quero acertar a regra. Então eu vou fazer o PRL aqui. Aí vai lá e bota o 80. Por que aqui ele acertou o PRL? Porque aqui, vamos supor que é o PRL 20. O que o PRL 20 ele exige? Que tenha 20% de margem bruta. Se você tirar 80 de 20, vai dar 20. 20 dividido por 100 é igual a 20%. Ou seja, deu certo para a TP Brasil. Só que qual foi o lucro operacional dela aqui? Menos 10. Menos 10. Isso é o resultado que um terceiro aceitaria? Ter sempre uma operação que dá menos 10? E aqui, tem a ver com isso aqui? O profits de um que está no outro, se não fosse o independente, não controlado, isso tem a ver? Não. Isso aqui é legal no Brasil? É. Muito legal. Porque a regra prevê que você pode escolher qualquer método e você está seguindo o método que o fisco nem reclama, que é o PRL. Tá bonito. O que está acontecendo com você aqui no Brasil? Agora você está achando que eu estou falando isso aqui de besteira? Não. O que tem de distribuidora de grupo multinacional com prejuízo acumulado de zilhões não é brincadeira. Porque isso é um planning. É ilegal? Não é ilegal. É saber jogar a regra. Só que a Receita Federal, durante um tempo, acreditou que estava sendo sempre muito bom para eles, porque tem muita gente com ajuste. Só que eu falo para vocês, vamos pensar que isso aqui continua para sempre. E ele até vira aqui e fala assim, quer saber? Eu estou nem aí. Já acumulei muito prejuízo aqui. Eu vou até subir para 90 aqui. Dou até ajuste. O negócio vai virar menos 20. Ele já estava acumulando prejuízo gigante durante muitos anos. Aí dá ajuste. O ajuste nunca come o prejuízo. Não tem limite para não poder compensar o prejuízo. Ou seja, ele não vai pagar imposto nunca. Isso é arm's length, cara. Começa a não fazer sentido. Entendeu? Então, nos parece que é muito difícil defender que a regra brasileira segue o princípio arm's length. Mesmo sem entrar no detalhe. Tá? Então, aqui começam os slides que eu comentei da OCDE. Então, eu quis colocar isso aqui para vocês lerem depois, que eu não vou ficar lendo aqui, para vocês saberem que isso foi divulgado, né, lá no evento foi falado, tal, como que foi o processo. Então teve todos esses estágios. E está descrito aqui o que cada um fez, o que aconteceu em cada um. E eu vou deixar para vocês não ficarem tentando ler aqui. Vocês vão ter acesso a isso. No nosso próximo encontro, se vocês tiverem dúvida de algum ponto daqui, a gente volta e conversa. Porque senão a gente não vai andar um pouco. Né? Qual foi a metodologia? Eu acho que isso é importante. Isso é importante vocês saberem, que não foi feito de uma reunião para outra. Então, Preventing BEPS Risks. Quando eu falo BEPS Risks, é o quê? É isso. Porque isso aqui é base erosion. Isso aqui é base erosion. Então, double taxation. Eu falei de um jeito
Isso é base erosion, mas, e aqui eu vou aproveitar o meu exemplo, para vocês não ficarem com tantos números assim. Então, veja que o cara pode ter feito isso e é base erosion, ou pode ter acontecido também ao contrário. Qual é o contrário? 5. Não investe nada em marketing, tudo pela internet, tudo é desenvolvido fora do Brasil, nem tem loja física aqui, super slim, essa distribuidora, e ele continua ok com o TP Brasil. Qual é o resultado dele aqui? É 15. 15% de margem para uma distribuidora que quase não tem risco, internacionalmente não faz sentido. Que é muito lucro. Então, aí é o problema. Porque se a gente fosse testar de acordo com os métodos internacionais, isso aqui seria, sabe quanto? 3%, 5%. É por aí que ia ficar. Que letra feia. 5%. E estamos em 15%. Então, esse é o outro lado da moeda. Double taxation. Porque o outro país estava esperando que aqui ia tributar só 3 a 5% do lucro, mas está tributando 15%. Significa que na outra parte está tributando arm's length. Ou seja, está tributando lá arm's length e aqui não arm's length. Deu double taxation. Está de acordo com a regra brasileira? Tá. De novo, tá. Aí você perguntou, Igor, interessante. Por que isso acontece? Vocês viram que nos dois exemplos eu brinquei com o quê? Eu ouvi alguém falar aqui. Fala mais alto, foi você, né? Muito bem. Ainda bem porque eu ouvi uma outra voz que não a minha, isso me alegrou muito. Despesa. Eu fiz de propósito. Os métodos brasileiros só testam lucro bruto. Tá? Isso é muito importante. Porque eles são os métodos inspirados, mas não são iguais, inspirados nos métodos tradicionais da OCDE, que é o Resale Price Method e o Cost Plus. Então, na OCDE, tem métodos que são meio parecidos com esse? Tem. Eles também testam margem bruta? Também. Eles são usados? Não. Porque isso que eu desenhei aqui para vocês foi um problema que aconteceu em todo lugar. Por isso que veio o TNMM, que é o método que nós vamos falar semana que vem, ou na próxima reunião. Que testa o quê? Testa já o lucro operacional. Ele não vai ficar na margem bruta, ele vai testar o lucro operacional. Entendeu? Porque isso não é um problema. Então nós estamos 30, 40 anos atrasados de algo que já foi desenvolvido. Todo mundo já passou por isso fora do Brasil. Eu não vou apagar. Deixa aí para vocês darem uma olhada. Então, foi passado todos esses critérios. Eles analisaram eles mesmos, tiveram reuniões, pediram opiniões de outras pessoas. Tá? Teve questionário, acho que alguns de vocês devem ter participado, ou pelo menos souberam de questionários. Não foi só questionário para contribuintes, não foi só para a empresa, eles fizeram esse mesmo questionário para outras autoridades fiscais. A OCDE tem esse poder. Então ele perguntou, falou, Alemanha, o que você acha do método brasileiro? Suécia, o que você acha do método brasileiro? Enfim, eu não lembro agora os países, mas tem a lista dos países que contribuíram também. Então não foi um trabalho também que 4 ou 5 burocratas da OCDE sentaram lá e ficaram olhando e tendo todas as conclusões. Não, teve a participação de outras pessoas, de governos, de países que são membros da OCDE, dando comentários. E os contribuintes, ou os grupos, também comentaram. E a Receita Federal participou do projeto. Então, assim, toda vez que você ver alguma crítica sobre o projeto, pode criticar, mas saiba que foi algo bem pensado, foi bem trabalhado.
Você pode criticar, não concordo com isso. Por exemplo, eles classificaram aqui. Eu posso falar assim, não concordo com isso aqui, porque o Brasil é super, dá muita certeza. Porque o método lá se aplica que está na lei, é super certeza. Então não tem problema. Se eu tiver entre a certeza e a justiça, eu vou preferir a certeza. Então aqui é super certo. E a OCDE considerou que não é. Você pode até discordar disso. Mas o que a OCDE falou assim? Ela falou o seguinte, é certeza para quem, cara pálida? É certeza para você aqui no Brasil. Mas e o outro país? O outro país é incerteza, porque ele não está usando o mesmo método, não está usando o mesmo princípio, e você está confundindo tudo. Então, assim, é uma certeza caolha. Talvez não seja bem isso. Esse slide eu acho muito importante, tá? Ele talvez seria se eu tivesse que escolher um slide das duas apresentações da OCDE, eu escolheria esse, tá? Porque ele é principalmente reflexo desse trabalho, quais são os principais pontos. Então, para a OCDE, e eu concordo muito fortemente, é o seguinte, o princípio arm's length tem que estar escrito na lei. Tem que ser parte do ordenamento jurídico brasileiro, senão não dá certo. Porque não é, e aqui eu não quero também iludi-los, tá? A prática internacional não é uma prática objetiva. Não é aplicação de fórmula x menos y mais 2 vezes tal vai dar 4. Não é isso mesmo, é cheia de subjetividade, envolve análise. Muitas das análises são análises econômicas, não são análises tributárias. Por isso que... Mas nós vamos percorrer mais isso no próximo encontro. Não são análises tributárias, ninguém vai ficar falando aqui sobre alíquota e que está escrito na lei, no decreto. Não tem isso, é muito princípio, muito julgamento. A escolha do método é parte do processo e parte da subjetividade. E ela não é uma escolha por acaso, é porque o estudo já é subjetivo, então você tem que provar por que você escolheu aquele método. Senão, quem for olhar não vai saber qual é a sua racional. Eu falei aqui para vocês, só de graça, sem explicar muito, que internacionalmente seria de 3 a 5 margem operacional de uma distribuidora. Mas por que eu falei isso? Por que é margem operacional? Por que não return on assets? Por que não é um cost plus? Tudo isso faz parte da análise. E é parte de quem está analisando julgar o que é mais apropriado. Então é uma prática cheia de julgamentos e bastante subjetiva. E isso é um dos motivos pelos quais o Brasil sempre se colocou numa posição, não gostamos de subjetividade. Então a gente não quer isso aí. A gente gosta de pragmatismo, a gente gosta de fórmula, porque não tem dúvida, é certeza. Mas a gente sabe que tem um monte de dúvida, mesmo com fórmulas, tem um monte de dúvida. Né? Essa aqui é um slide também da OCDE. Existe necessidade de alinhamento? Que é isso, né? É necessário? Quando você analisa, a sua conclusão é que é necessário ou não é? Óbvio que eles falaram que sim, né? Que é necessário, mesmo porque não faz sentido nenhum eles terem um guidelines e depois falar que qualquer outra coisa dá certo, né? Porque não faz muito sentido. Mas aqui eu não quero passar muito sobre isso. Aqui tem algumas questões sobre dupla tributação, como o Léo falou sobre a parte internacional, né? A gente também sabe que o efeito do TP é no imposto de renda e a bitributação ela vai acontecer neste sentido. Né? O lucro vai ser tributado mais ou menos 2 ou mais vezes em outros países também. Tá? Então, esse aqui era a apresentação. Tudo bem, pessoal? Mais uma pergunta. A gente já chegou no encerramento. Quem quiser falar aqui com a gente depois, individualmente, enfim, à vontade.
Quem quiser dar mais uma turbinada aí no carboidrato para almoço, fique à vontade aí com salada de fruta. Eu não trouxe salada de fruta porque eu estou de dieta aqui restrito, então vamos subir, tá bom? Obrigado. Fechamos aqui, Janta, certinho? Obrigado, pessoal. Valeu.